Bem-vindos à nossa segunda aula. O tema dessa segunda aula são equações autônomas e o retrato de fase. Partindo de uma equação de segunda ordem, dy dx igual a f de xy, uma equação de primeira ordem, tá? Vamos supor que o lado direito da equação não dependa explicitamente da variável independente, que nesse caso aqui é x. Então a equação ela é deste formato aqui. Eu tenho dy dx igual a uma função que é só de y. Portanto, aqui do lado direito aparece uma expressão matemática que depende só da variável dependente, da função incógnita. Esse é o tipo de equação que é chamado de equação autônoma. Esse tipo de equação, a equação autônoma, admite o que é chamado de solução estacionária ou solução de equilíbrio. Esse tipo de solução acontece quando não existe mais dinâmica na variável dependente, na função incógnita y nesse caso, ou seja, quando dy dx é zero. Se dy dx é zero, igualando a derivada a zero, você tem f de y igual a zero. E f de y igual a zero é uma equação algébrica. Uma equação algébrica que pode ser resolvida sem usar a equação diferencial. Vamos fazer um exemplo aqui a partir de uma situação que a gente já viu em sala de aula. Queda livre com resistência do ar. Então a equação está aqui. Essa equação, se você dividir a equação inteira pela massa, esse termo vai desaparecer. Aqui vai ficar só G, aqui vai ficar K sobre M vezes V. Lembre-se, massa, gravidade e o coeficiente de arrasto aqui são constantes. Portanto, o lado direito dessa equação depende explicitamente apenas da velocidade e não do tempo. Essa equação é uma equação autônoma. Se eu fizer dv dt igual a zero, ou seja, eu estou procurando qual é o instante em que não existe mais dinâmica na variável dependente, na velocidade. Tá? Então, se eu igualar isso aqui a zero, eu vou resolver essa equação resultante aqui para v, que é a variável, né? E vou chegar nesse valor aqui. Esse valor aqui é a nossa solução de equilíbrio ou solução estacionária. Usando a terminologia típica de um problema de velocidade, isso aí também é chamado de velocidade limite, tá? Ou velocidade terminal. Usando valores numéricos, como esses que estão explícitos aqui em cima, eu vou calcular o valor de velocidade terminal e vou chegar nesse número aqui, 325,83 metros por segundo, que é os 1.173 km por hora, fazendo aqui a conversão de unidades, que a gente viu naquela situação do paraquedista que salta da estratosfera. Bom, eu vou fazer uma análise do sinal da derivada dessa equação para valores de velocidade que estão acima e abaixo desse valor limite. Essa análise do sinal é a partir dessa expressão aqui. Então eu vou pensar aqui o que vai acontecer com o sinal dessa derivada, só com o sinal, não com o valor. Quando esse v estiver acima e abaixo do valor limite, que é mg sobre k. Veja, se v estiver abaixo de mg sobre k, este produto aqui vai ser menor do que g, esse produto aqui. Para v menor do que mg sobre k, esse produto aqui é menor do que g, portanto, essa conta g menos esse valor que é menor que g é positivo, a derivada é positiva. Se o valor de velocidade estiver acima do valor limite, né, acima de mg sobre k, este produto aqui vai ser maior do que g. Se ele é maior do que g, essa conta aqui, g menos um valor maior que ele, vai ser negativo, portanto, essa derivada é negativa. Ou seja, para a velocidade abaixo do valor limite, a derivada é positiva, a derivada de v, portanto, v é uma função crescente. Cálculo 1. Se o valor de velocidade é maior do que o valor limite, a derivada é negativa, portanto, v é uma função decrescente. Essa situação é resumida nessa figura aqui, que é chamada retrato de fase. Essa linha vertical onde eu coloco exatamente essas três informações. Eu marco aqui nessa posição o valor limite, a solução estacionária, onde a derivada se anula. Abaixo desse valor, onde a velocidade é menor do que a solução estacionária,
eu já fiz a análise do sinal da derivada, a derivada deu positiva, portanto a função é crescente, eu estou assinalando com uma seta para cima. Para o valor acima de mg sobre k, eu já fiz a análise e vi que a derivada é negativa, portanto v é decrescente, eu estou marcando com uma seta para baixo. Eu vou fazer o esboço das soluções agora, nesse pequeno vídeo aqui, a partir do retrato de fase. Tá? Então eu começo assinalando exatamente a solução estacionária. A solução estacionária é uma constante, é esse valor constante aqui. Né? Eu vou traçar essa solução estacionária no plano que tem a velocidade expressa pelo tempo. Tá ok? Está lá a solução estacionária sendo marcada, sendo esboçada aqui nesse gráfico. Abaixo da solução estacionária, onde as funções são crescentes, eu vou assinalar uma família de curvas crescentes. Né? Uma família de soluções crescentes, valores de velocidade crescentes. Olha lá, ali está a primeira, mais uma aqui, mais outra. Né? Todas as curvas ali nesse pedaço são funções, são velocidades crescendo com o tempo. Acima da solução estacionária, a situação se inverte. Eu vou marcar uma família de curvas decrescentes com o tempo. Está aí, eu esbocei a solução a partir do retrato de fase. Veja, essa situação aqui é uma análise qualitativa. Eu não sei exatamente quais são as expressões matemáticas dessas funções aqui, mas eu sei que o comportamento qualitativo delas é esse. Elas são crescentes abaixo da solução estacionária, são decrescentes acima da solução estacionária. Isso aqui é um retrato do campo de direções, feito no WinPlot. Eu tenho a solução estacionária aqui, né, essa linha vermelha, e veja que ele se comporta da mesma forma como a gente viu o esboço anterior. Né? Abaixo da solução estacionária, a gente vê claramente as curvas crescentes, né, e acima as curvas decrescentes. Vamos fazer um outro exemplo. O segundo exemplo é um modelo de resfriamento de Newton. Esse modelo diz que a taxa de variação de temperatura é proporcional à diferença de temperatura entre o objeto do qual estou medindo essa temperatura e a temperatura ambiente. Portanto, esse TH é uma constante positiva. Esse K é uma constante também positiva. E eu estou resolvendo aqui um problema de valor inicial. Tem uma temperatura inicial igual a T0. Vamos resolver primeiro a equação, achando a sua solução estacionária, sua temperatura de equilíbrio. Essa equação é autônoma, o lado direito só depende da temperatura, não depende explicitamente do tempo, então eu posso resolver essa equação algébrica aqui, né, menos K vezes esse parênteses igual a zero, vou resolver para T, temperatura, chegando ao valor de T igual a TH. Muito simples. Muito bem, vamos fazer aqui a figura do retrato de fase a partir da análise do sinal da derivada. Bom, se esse valor de temperatura for menor do que o valor de temperatura ambiente, o que vai acontecer com o sinal desse parênteses aqui? O sinal desse parênteses vai ser negativo, porque o T é menor que TH. Vezes aquele menos K, que é negativo também, eu vou ter o sinal do produto positivo. Né? Então, se o sinal desse produto é positivo, essa derivada é positiva. Se essa derivada é positiva, significa que a função temperatura é crescente, ou seja, uma temperatura que está abaixo da temperatura ambiente está aumentando. Bom, vamos agora ver a outra situação. Seria T maiúsculo maior do que a temperatura ambiente, maior do que TH. Se esse T é maior do que esse TH, o sinal desse parênteses aqui é positivo. Tá? Nós vamos ver aqui, esse sinal aqui é positivo, ou seja, eu vou fazer o produto desse termo positivo por esse termo que continua negativo, o sinal do produto é negativo, ou seja, essa derivada é negativa, o que significa que a temperatura nesse trecho é uma temperatura decrescente, está diminuindo. Isso vai ser expresso aqui no
retrato de fase através de uma seta para baixo. Antes de fazer o esboço dessas soluções, eu vou mostrar aqui como que a gente chega na solução exata para esse modelo de resfriamento. Tá? A solução exata para esse modelo de resfriamento pode ser obtida através de uma técnica chamada separação de variáveis. Eu vou separar aqui nessa equação os termos que dependem só da temperatura dos termos que dependem só do tempo. Então eu tenho a diferencial de temperatura aqui, tenho essa função, que é a função da temperatura do lado direito, e eu estou separando aqui. Então, a diferencial de temperatura sobre T menos TH igual a menos K, que é uma constante, vezes a diferencial de tempo. Tá? Esse menos K eu poderia ter deixado aqui embaixo também, mas por conveniência eu deixei ali. Feito isso, eu vou fazer uma integração independente. Essa integral é independente do resultado dessa integral. Os dois resultados são iguais, mas uma integral pode ser feita de maneira independente da outra. É o que eu vou fazer a seguir. Né? A integral em dt maiúsculo vai ser igual a ln de t menos th. A integral de menos k dt minúsculo vai ser menos kt. As constantes de integração eu posso agrupar numa integral só. Tomo exponencial dos dois lados aqui para me livrar desse logaritmo. Tá? Isso aqui é uma álgebrazinha simples. E vou chegar nessa expressão aqui, que é então a solução exata para o problema de resfriamento aqui. Essa expressão onde a temperatura, dependendo do tempo, é igual a temperatura ambiente constante mais uma constante de integração vezes a exponencial de menos kt. Bom, vamos resolver os dois PVIs aqui. O PVI da xícara de café, que no instante inicial t igual a 0 chegou na sala a 67 graus. Né? Então eu vou substituir o valor de t por 0. Exponencial de 0 dá 1. Isso aqui vai dar uma equação muito simples para determinar o valor de C. Né? C vai dar 49. Está aqui a solução do PVI da xícara de café. Tá? É uma curva daquela mesma família, só que no lugar da constante eu tenho o valor de 49. Para a lata de refrigerante, que chegou no instante inicial a 5 graus, eu vou fazer a mesma coisa, substituo T por 0, só que eu vou achar um outro valor de constante. Constante igual a menos 13, né? Uma outra curva da mesma família. Perceba que as duas curvas são muito semelhantes. Deixo aqui para vocês um exercício, o caso geral, onde o valor da constante vai depender de T0 e de T. Faça essa conta aqui no caso geral, você vai chegar nessa solução. Plotando essas soluções no implot, nós temos aqui, ó, na altura do 18, a solução estacionária, constante. Nós temos várias curvas aqui que fazem parte da família de curvas integrais, que são as outras soluções. E eu tenho duas aqui para os quais eu chamo a atenção, que são as duas em vermelho. Né? Essa aqui é a solução do PVI da lata, que chegou na sala a temperatura inicial de 5 graus. Ela vai se aquecer até atingir a temperatura ambiente da sala. E a xícara de café, que chega na sala a 67 graus e vai resfriar até atingir a temperatura ambiente da sala de aula. Tá? E aqui ainda tem de brinde aqui o campo de direções para você ver como as soluções se apoiam nesse campo de direções, como elas são compatíveis com esse campo de direções. Ok? Finalizando essa aula de hoje, fica aí dois exercícios para vocês. Encontrar soluções estacionárias e esboçar as soluções com base no retrato de fase para dois modelos de crescimento populacional. O primeiro modelo de crescimento exponencial, está aqui, dp/dt igual a rp, onde r é uma constante positiva, e o modelo de crescimento logístico, dp/dt igual a menos r vezes 1 menos p sobre k vezes p, onde r e k são constantes positivas. Aqui você vai achar uma solução estacionária só, uma solução que logo você vai ver que é meio esquisita, e aqui você vai achar duas, tá? Uma delas igual a de cima. Faça esse exercício para você ver se entendeu bem esse assunto. Muito bem, então até a próxima, aguardo vocês.